A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus para você que nos acompanha. Eu sou o pastor Ricardo, da Igreja Batista Independente Filadélfia de Santa Cruz. Nós vamos iniciar, nesta noite uma live, com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu queria começar, primeiramente, com uma oração, abençoando este momento. Que este momento seja um momento único. Apesar de nós estarmos usando a tecnologia, as redes sociais, Deus continua sendo o mesmo. Como eu citei na última mensagem de domingo, Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Este é o que Jesus disse para a mulher samaritana, a mulher que estava no poço de Jacó, e ele disse uma frase muito importante: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele foi questionado qual seria o local de se adorar. E ele respondeu: não é aqui no Monte Gerizim, em Samaria, nem mesmo na Judéia, em Jerusalém, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E nós, que não estamos no templo físico, podemos sim adorar ao Senhor onde nós estamos, tá bom? Vamos então esperar mais um pouquinho, tem os irmãos já que estão entrando. Irmã Isabel Cristina, Deus abençoe sua vida. Irmão Samuel Baltar. Irmã Valdileia Nunes, Deus abençoe sua vida. Evangelista Felipe Vieira, a paz, meu irmão, Deus abençoe. Também Alexandra Meire, Deus abençoe a todos vocês que estão aqui. Então vou iniciar com uma oração. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu quero bendizer e louvar o Teu nome. Bendito sejas Tu, eterno nosso Deus, que nos tem dado o fôlego da vida. Neste momento, ó Pai, que nós estamos nos conectando com vários irmãos, em várias partes. Deus amado, nós queremos Te pedir que o Senhor venha, primeiramente, falar aos nossos corações. Quando o Senhor fala, verdadeiramente nós somos abençoados, somos transformados. A palavra de Deus, ela é uma chuva que rega a terra e faz a semente crescer, como diz Isaías, capítulo 55, verso 11. Que esta palavra também possa trazer ânimo, alegria, que essa palavra possa trazer despertamento ao seu povo, assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, você que está participando dessa live. Nós somos a Igreja Batista Filadélfia de Santa Cruz, localizada ali na rua Jerônimo Monteiro, 95, tá bom? E a palavra de hoje está lá no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, nós vamos começar lá no capítulo 1. Vou dar um tempo para você achar. O profeta Joel é chamado de profetas do livro dos profetas menores. Os profetas menores não são porque eles são pequenos, não são porque são livros pequenos, mas são grandes profetas, homens de Deus. E os profetas menores são profecias importantes também. Muitas profecias messiânicas, ou seja, acerca de Jesus, acerca do Messias, acerca do Cristo que havia de vir. E nós vamos falar sobre o livro de Joel. É um livro, um texto muito importante, muito pertinente para os nossos dias, tá bom? Quero que você medite, que você leia, se puder, leia na sua casa também, e você use essa mensagem, essa palavra, para estar orando na sua casa. Antes de começar essa palavra, também queria dizer que este é um tempo, um momento oportuno para estarmos aumentando a nossa comunhão em família, em casa, e também estarmos orando
pela nossa nação. Existe um rumor, né? Existe um pavor que tem cercado todas as pessoas. As pessoas têm experimentado medo, as pessoas têm ficado em dúvida, as pessoas estão se sentindo inseguras por causa deste momento de crise que nós estamos vivendo. Pessoas que se perguntam o que será do futuro, os autônomos que precisam trabalhar e têm o seu ganha-pão quando eles vão às ruas, quando eles precisam, feirantes, enfim, pessoas que precisam trabalhar de autônomo, não tem carteira assinada, então já se perguntam como será o futuro, como que nós vamos nos sustentar. E aí eu deixo para você essa palavra: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tá bom? Neste momento, mais uma vez eu quero dizer à igreja e a você que está me assistindo, nós somos chamados de cristãos. Nós somos chamados de evangélicos. Eu sei que é um rótulo, é um título, porém, a gente tem que meditar nessa palavra. Se você é chamado de evangélico, nós somos evangélicos. Aquele que prega o evangelho de Cristo. Aquele que fala as palavras de Cristo. A palavra evangelho é uma palavra grega, evangelion, que também foi usada, né, na Septuaginta, na tradução grega do Velho Testamento, da Tanar, ou seja, do Antigo Testamento. Esta palavra quer dizer boa nova, boa notícia. Então, nós como evangélicos, como cristãos, precisamos ser propagadores da boa nova, da boa notícia. O que está acontecendo é que a gente mergulha nas informações que nós recebemos e acabamos compartilhando também o medo, o terror, as mensagens de medo, as mensagens de falta de fé e de esperança. Mas nós, como cristãos, fomos colocados nesse mundo para ser sal da terra, conservar a terra. Nós fomos colocados como luz. A palavra diz: vós sois a luz do mundo. Ou seja, através de Jesus em nossas vidas, podemos transmitir luz. Luz ajuda a te dar segurança. A luz tira as trevas. A luz é para que você consiga enxergar melhor. E assim, irmãos, nós somos portadores da luz. Nós temos a palavra de Deus e assim podemos transmitir às pessoas a esperança. Nós somos evangélicos, nós transmitimos o evangelion, o evangelho, que quer dizer boa notícia. Seja um transmissor de boa notícia, não fica só compartilhando as coisas que você recebe logo na internet, informação disso, que inventaram remédio disso e isso, que a notícia é essa. Não. Comece a usar os meios de comunicação que estão nas tuas mãos, o dom, o talento que Deus te deu, para que você comece a compartilhar a palavra de Deus, comece a compartilhar a esperança. Amém, irmãos? Essa é a dica que eu dou também para vocês, para todos vocês que estão assistindo. Joel capítulo 1. Espero que você tenha tido tempo para poder abrir a palavra. Joel capítulo 1, verso 1 diz assim: a palavra que o Senhor... a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso nos vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos, aos filhos dos filhos, desde a outra geração. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Despertai, ébrios, chorai, gemei todos os que bebei vinho por causa do mosto, porque foi tirado da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa, sem número, seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas como um leão velho. Fez da minha vide, ou da minha videira, uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e lançou por terra, e os seus sarmentos, seus cachos, se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade.
foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes e os servos do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos, ou vestivos, e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de panos de saco durante a noite, ministros de Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa de Deus, do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai anciãos, todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado diante de vossos olhos, de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns foram derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas das vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu o pasto do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, ou clamam a ti, porque os rios se secaram. O fogo consumiu os pastos do deserto. Essa passagem é do profeta Joel para a nação de Israel, profetizando num tempo em que eles estavam em uma calamidade pública. Eles estavam enfrentando calamidades naturais e a iminência de uma invasão militar estrangeira. Então eles estavam sofrendo uma calamidade, uma seca, e todas as plantações estavam secando, as plantações não estavam conseguindo terminar o seu ciclo e eles começaram a perder as suas coisas. Então eles estavam entrando numa crise financeira, numa crise econômica muito grande em Israel, pela falta, porque a base econômica dessa época era a agricultura. Se não chovesse, ou se houvesse uma praga de gafanhoto, né, ou qualquer outro problema natural, um desastre natural, poderia colocar a perder toda a sua plantação. E é claro, eles perderiam seu sustento. Eles passariam fome. E logo isso ia minando, destruindo, acabando com todos os outros eventos sociais. Então não haveria mais casamentos, não haveria mais festas. Essa calamidade social foi tão grande, essa calamidade no povo foi tão grande, falta de tudo. Ela foi causada principalmente por causa de uma praga de gafanhotos. O verso 4 fala: o que ficou a lagarta comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta comeu o pulgão. Essas palavras diferentes são fases diferentes da vida, do ciclo da vida do gafanhoto. Então, em todos os ciclos da vida do gafanhoto, eles vieram e destruíram as plantações de Israel. Então, eles começaram a perder a sua produção agrícola, a base da sua economia, e o país começou a perecer de fome. O país começou a ter uma crise social. Será que você está vendo alguma coisa que está conectando com o momento que nós estamos vivendo? Sim, Joel está falando de um período ameaçador e difícil que eles estavam vivendo. Ou seja, a crise econômica e uma iminência de um exército estrangeiro está invadindo Judá, está invadindo Israel e causando uma completa destruição. O povo de Israel, irmãos,
é o povo escolhido de Deus. Lá no livro de Gênesis, Deus chama Abraão, lá no Iraque, o atual Iraque, que se chamava Mesopotâmia, então Ur dos Caldeus, né, na região da Mesopotâmia, entre rios, onde é o atual Iraque. Então Deus chama Abraão e diz que dele faria uma grande nação. E ele seria bênção para todos os povos. O seu descendente, o descendente dele, seria então uma bênção para todos os povos. E você sabe da prova que Abraão fez, né? Ele creu em Deus. A palavra diz, isso foi-lhe imputado por justiça. As suas gerações foram crescendo. Ele foi fiel ao Senhor, seguiu os preceitos do Senhor. Deus fez uma aliança com ele. Ele foi o pai da fé, é o nosso pai da fé, vamos dizer assim. E aí o que acontece? O povo de Israel nasce. A partir daqui a gente vê que o próprio inimigo, o adversário, se levanta contra o povo de Deus. E Israel tem sucessivas guerras e sucessivas lutas para a sua sobrevivência. O povo de Deus sempre vai enfrentar Jesus, tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Então, nós, como povo de Deus, vamos sempre enfrentar problemas. E esses problemas são permissões de Deus para que a gente, no momento de crise, olhe exatamente, foque exatamente para aquilo que é mais importante na nossa vida. Quando o mundo para, da maneira que nós estamos experimentando, quando o comércio para, quando as escolas param, quando nós vemos a calamidade chegando, então é o momento da gente enxergar e olhar para dentro de nós. Será que eu tenho uma vida preparada? Será que eu tenho uma vida santa com o Senhor? Então Joel, ele é levantado por Deus como um profeta para despertar aquela nação. Aquela nação que estava juntando os cacos. Aquela nação que estava chorando pela sua plantação perdida através daquela crise, através da invasão de gafanhotos. Aquela nação precisava de um despertamento. Deus despertou, então, aquela nação através do profeta Joel. Mas a gente continua no capítulo 2 e ele diz um pouquinho antes, ele ainda fala assim, né, que, cingivos, verso 13, lamentai, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foi cortada da casa de vosso Deus. Ou seja, as ofertas não vinham mais, porque as pessoas estavam com uma crise financeira tão grande. É como se o templo não pudesse mais ser sustentado, porque as ofertas realmente estavam se acabando. Então era um momento de crise. E aí Deus, através do profeta Joel, começa a falar àquele povo. Ele fala no capítulo 2, verso 1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Está sendo citado todos os dias por vários pastores, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, nessa crise, nessa pandemia mundial. Várias pessoas estão citando Mateus capítulo 24, as passagens de Jesus acerca dos últimos dias. E a gente continua a repetir isso, porque o dia do Senhor está perto. Jesus, quando disse todas aquelas coisas, e ouviram de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes. A palavra pestes é uma palavra latina para doenças, né? Em latim, para doenças, ou seja, as epidemias que nós estamos vendo, terremotos, né? O bramido das ondas, ou seja, tudo isso, Jesus disse que eram sinais que iriam vir antes da sua vinda. E antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue. Então, são sinais que estão profetizando, que estão mostrando a vinda do Senhor. Os sinais são principalmente para nós, crentes. E se a gente quer encarar isso como um sinal, essa pandemia,
né? Em que às vezes muitas pessoas não querem encarar como uma coisa realmente séria, e é uma coisa muito séria, por causa da grande velocidade com que essa doença se propaga, por causa, pelo fato de não termos uma vacina, ainda uma descoberta de uma vacina para essa doença, o fato de não termos um remédio comprovado ainda para essa doença, ou seja, a única profilaxia, o único remédio que nós temos é nos isolarmos, o isolamento social, já praticado em outras pandemias que atingiram outros países, não chegaram no Brasil ou chegou fraco no Brasil, mas é o que está sendo feito. Isso, claro que é um sinal da vinda de Jesus. As pandemias, nós enfrentamos pandemias no passado, sim, a gripe espanhola, a peste bubônica, né, a famosa peste negra, a gripe espanhola que matou muitas pessoas. Em 25 anos, ela matou mais do que a própria... em 25 dias, desculpa, ela matou mais do que a AIDS em 25 anos, né? Então, a própria AIDS, ebola, são doenças, pestes, que foram profetizadas por Jesus Cristo. Bom, diante do momento que nós estamos vivendo, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar ao Senhor. Joel capítulo 2 fala assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. É um dia de trevas, de tristeza, dia de nuvens, de trevas espessas, porque como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele chama a brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Sim, nada lhe escapará. É um juízo de Deus. Eu tenho que ser realista para você. Vai existir um juízo. Nós temos um rei, o rei do universo. E ele está sentado num trono. E ele vai julgar todas as nações. Lá no capítulo 25 de Mateus fala que nós vamos ter um juízo. E naquele dia o Senhor se assentará no seu trono. Irá separar os bodes das ovelhas. E ali ele fará a separação entre as pessoas. E nesse capítulo 25 nós vamos ler que as pessoas vão argumentar para aquele que está sentado no trono: nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós fizemos muitas maravilhas em teu nome. E ele vai dizer: eu vos declaro que não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Ou seja, nós teremos um julgamento. E aqueles que foram separados, as ovelhas, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para aquele que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque quando estive doente, me visitaste. Quando tive fome, me alimentaste. Quando estive nu, me vestiste. E aí eles perguntam: quando, Senhor? Quando, Senhor? Então, nós aprendemos uma coisa. Deus, ele prima pelo relacionamento. Este momento é o momento que você tem que ter um relacionamento com Deus. Comece a olhar dentro de si, no meio dessa calamidade, no meio desse aviso, assim como Joel fez para o seu povo na sua época, na crise econômica da sua época, na crise que o país estava enfrentando. Você faça a mesma coisa que o povo daquela época que ouviu Joel. Faça a mesma coisa hoje, em que muitos pastores estão falando e pregando. Medite, olhe para dentro de você e veja: eu estou tendo um relacionamento com Deus? Eu estou orando? Eu estou buscando o Senhor? Será que eu conheço o Senhor e Ele me conhece? O conhecer aqui não é aquele fato de Deus ser onisciente, porque Ele sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. Não, esse conhecer aqui é a intimidade entre você e seu Pai. Nos momentos de crise, são os momentos em que nós temos a oportunidade de cair em si. Assim foi com o filho pródigo. Ele fugiu, saiu para muito longe da casa de seu pai e sua família, com a riqueza que ele tinha
conseguido, né? Ele pediu ao seu pai parte da sua herança, fugiu, saiu pelo mundo, gastou o dinheiro com meretrizes, festas, né? Fez de tudo que ele pôde, curtiu a vida, literalmente como o filme, curtindo a vida doidado, e ficou naquela cidade. E a palavra diz, muito semelhante com Joel, e veio uma grande fome naquela terra. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele entrou bem no ápice, bem no meio da crise. O seu dinheiro acabou e veio uma crise mundial, ou seja, uma crise naquela terra, e ele acabou ficando numa situação tão difícil, que ele começou a ouvir a sua alma. Sabe o que a gente tem que fazer, muitas vezes? É silenciar algumas coisas que estão deixando de nós ouvirmos a Deus. Deus continua falando. O problema é que nós não estamos sensíveis a ouvi-lo. Deus continua o mesmo. Porém, quando nós aumentamos muitas coisas, as atividades, a correria, o barulho, nós não vamos conseguir ouvi-lo. Nós não vamos tirar tempo para ler a palavra, orar e buscar ao Senhor. Então nós não vamos ter condições de ouvir o Senhor. Chegou a hora de parar. E às vezes Deus aumenta o volume da dor, aumenta o volume do medo, ou de situações como essa, para que a gente comece a escutá-lo dentro de nós. E aí a gente escuta ele, e aí a gente passa a fazer o que deve fazer. Cair em si. O filho pródigo caiu em si. E aí ele falou, a abundância de pão lá na casa dos meus pais. Eu vou voltar lá para a casa do meu pai. Eu vou voltar, eu vou me arrepender, eu vou me humilhar diante dele, eu vou dizer, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Então esse é um momento de arrependimento. E Joel chama a todos o arrependimento. Foi isso que ele sugeriu ao seu povo e disse, arrependei-vos. E disse, clamai, tocai a buzina em Sião, perturbem-se moradores, levantem um jejum, um clamor. Nós precisamos clamar por essa nação. Porque se a gente ficar ouvindo só os jornais e a gente vê fulano falou isso, fulano falou aquilo, o presidente falou isso, a televisão está falando aquilo, e a gente vai se distraindo, entrando em discussões, sendo que Deus agora guardou esse momento exatamente para que a gente parasse. E se a gente colocar mais coisas para se ocupar, não vamos ter a capacidade de ouvir a voz de Deus, que está gritando, que está falando. As ruas vazias. É Deus falando, gritando, dizendo para você, arrependa-se. Tenha mais comunhão contigo, tenha mais comunhão comigo, tenha um momento comigo. É isso que Deus quer das nossas vidas. Amém? E você vai ver que Joel não é feito apenas de situações difíceis, de profecias, né, de calamidade, mas ele vai dizer em Joel capítulo 2, versos 28, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então nós estamos vivendo nesse tempo em que o Senhor quer derramar o espírito dele sobre a sua vida. Jesus, antes de ir embora, antes de subir aos céus, ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Eu irei, mas eu enviarei o Consolador, Paráclitos, chamado para estar ao lado. Essa palavra Paráclitos, do grego, quer dizer chamado para estar ao lado. É o Espírito Santo de Deus. E ele quer ser ouvido no seu coração. Ele quer habitar dentro de você. Paulo disse na sua carta, ele falou que nós somos templo do Espírito Santo. Então deixe o Espírito Santo morar dentro de você. Que realmente quando você cantar essa casa, é sua casa, nós deixamos ela ou fizemos ela para ti, Senhor. Então que verdadeiramente você seja um templo, já que você não está
congregando na igreja, seja você um templo vivo do Espírito Santo, seja você o corpo de Cristo, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Essa é a palavra que eu tenho hoje para vocês. Que Deus abençoe, que você possa estar aumentando a sua comunhão cada dia mais com Deus, aproveitando esses momentos para estudar a palavra, para orar, se reunir com a sua família, com seus filhos, com seu cônjuge. Amém? Aproveite esse momento. Que Deus abençoe. Tome todas as precauções necessárias para que você possa, então, se guardar durante esta situação difícil, essa epidemia. Vamos orar pela nossa nação. Vamos encerrar, então, essa palavra orando ao Senhor. Amém? Então, aqui, queria estar falando com os irmãos. Vocês conseguiram ouvir a mensagem bem? Aqui tem os vários irmãos que entraram. Quero dar uma paz do Senhor para vocês. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? A todos vocês que estão aí. A Flávia Santos, Leia Prado, Irmã Silvina, Maria de Fátima, tá bom? A Irmã Gabriela. Enfim, irmão, se eu esqueci o nome de alguém, Deus abençoe. Vamos orar comigo? Pai querido, eu quero, no nome de Jesus Cristo, abençoar todos aqueles que estão conosco assistindo. E aqueles que depois vão assistir esse vídeo. Deus amado, que eles possam ser abençoados por Ti nesta noite. E Deus querido, eu te peço que neste momento que nós estamos enfrentando, que neste momento que nós estamos vivendo, que nós possamos nos levantar firmes como igreja do Senhor e verdadeiramente, Senhor, exercer o nosso papel como luz do mundo e sal da terra. Porque nós precisamos, Senhor, nesta geração, marcar essa geração. E nós temos essa oportunidade. Deus querido, que nós possamos orar, que nós possamos jejuar, que nós possamos aumentar essa comunhão contigo. Deus, que nós aproveitemos essa oportunidade, não para colocar em dia séries do Netflix, não para nos empanturrar de comida enquanto estamos em casa sem fazer nada. Deus, que nós aproveitemos essa oportunidade para verdadeiramente estreitarmos os laços contigo em uma maior comunhão. Que nesse momento onde o Senhor está silenciando o mundo à nossa volta por causa dessa separação social que o Senhor está colocando, que o Senhor está permitindo a essa nação, que as pessoas estão presas em suas casas e comércios fechados, neste silêncio que toma conta das cidades, nesse silêncio que toma conta do trânsito da cidade. Deus querido, que nesse silêncio as pessoas possam ouvir a voz de Deus, que nós possamos buscar a voz de Deus, que nós possamos clamar. Eu quero abençoar e clamar também por aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão na linha de frente, que estão enfrentando, Senhor, as lotações já nos hospitais. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa nação. Senhor, nós não somos uma nação de primeiro mundo. Vai nos faltar muitos recursos financeiros, vai nos faltar muitas outras coisas, ó Pai, mas eu te peço, tenha misericórdia desta nação, dá sabedoria aos nossos líderes, dá sabedoria às nossas lideranças, e não deixa, ó Pai, que o seu povo seja um povo que se junte com as pessoas, com os escarnecedores, com a roda de escarnecedores para criticar e disseminar ainda mais a dúvida, a descrença, mas que nos levantemos como pessoas, ó Deus, como homens de Deus que levam a boa nova e a boa notícia, dizendo: Jesus está voltando, este é o momento de despertar, Jesus está voltando, ele está às portas. Ó Deus, que nesse tempo nós possamos ser, ó Pai, propagadores dessa boa nova e que nós possamos nos arrepender e sermos verdadeiramente seus filhos. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. Eu abençoo seus filhos e trago a paz no nome de Jesus a todos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos os irmãos. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Obrigado por ter entrado, por ter ficado esse momento com a gente, tá bom? Deus abençoe. Amanhã a gente se vê de novo. Fique com Deus.
Deus abençoe sua vida.